Boa noite, meninas. Deus abençoe cada uma de nós. Vamos dar continuidade na meditação do livro de 1 Coríntios. Para quem está chegando por agora, estamos no capítulo 11. E, antes de mais nada, vamos convidar o Espírito Santo para iluminar a nossa mente e nos dar a sabedoria devida. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos diante da Tua presença mais uma vez e pedimos, meu Deus, que a Tua palavra venha nos santificar, nos purificar, nos lavar, meu Pai, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, nos instruir quanto às nossas atitudes, nosso proceder, nosso comportamento. Venha fortalecer a nossa alma, nos dá coragem de te obedecer em tudo. Não permita que haja em nós, meu Pai, alguma timidez ou que de alguma forma a gente venha negar o Senhor, negar Cristo. Que estejamos, meu Pai, sendo edificadas e solidificadas na rocha que é Cristo. Nós te pedimos que, através dos ensinamentos que o Senhor vai nos dar hoje, que a gente seja cada vez mais capaz de blindar a nossa fé e de podermos ajudar outras pessoas a alcançarem esse nível de entendimento que o Senhor tem nos dado e fazer com que elas também venham garantir a sua salvação, através do temor ao Senhor, da busca ao Espírito Santo, do selo. Que o Senhor venha, meu Pai, nos ensinar e nos dar condição, como de mestras, para que possamos também ensinar outras pessoas. Desde já nós repreendemos todo o mal e que nada venha roubar a preciosidade que o Senhor separou para nós essa noite. Todo espírito de contenda, todo espírito de perturbação e toda distração, todo problema de internet, todo problema de conexão, de carga de bateria, qualquer que seja o empecilho, nós repreendemos agora em nome de Jesus e que o Senhor Espírito Santo venha ter total liberdade para falar conosco. Estamos aqui para te ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Certo, pessoal. Graças a Deus. Pega aí sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. E a gente vai começar assim. Sede meus seguidores, como também eu sou de Cristo. Isso aqui é muito forte, é muita ousadia de um ser humano dizer, em vez de ser seguidor de Cristo, seja meu seguidor. Claro que ele não queria que as pessoas o seguissem como ser humano, como um homem, né? Como ah, alguém no lugar de Cristo. Mas ele é tão competente naquilo que ele faz, ele é tão consciente da perfeição do trabalho dele, da entrega, da assertividade dele, da seriedade com que ele leva o evangelho. Ele é tão consciente disso que ele tem essa ousadia de dizer: sejam meus imitadores, façam igual a mim. Por quê? Aí ele diz: porque eu faço igual a Cristo. Né? Ele é um imitador de Cristo e ele diz, orienta, né? Quase que ordena para sermos imitadores dele. Sem sombra de dúvidas, Paulo é um excelente exemplo de homem de Deus e de pregador da palavra, pregador do evangelho. Mas, obviamente, que tudo que ele teve, tudo que ele recebeu, veio do próprio Jesus Cristo, veio do próprio Espírito Santo, para que então ele viesse desenvolver o papel que ele desenvolveu também enquanto ele era vivo, né? Mas a gente percebe que ele realmente é muito ousado. Cada um de nós aqui, será que seríamos capazes de dizer para uma pessoa que está chegando hoje na igreja, olha, seja minha imitadora, faça como eu faço? Será que a gente teria essa ousadia de espírito de falar isso? Ou a gente iria, olha, olha para Cristo. Não olha para ninguém, não, olha para Cristo. Né? Pois bem, Paulo não está dizendo olha para Cristo, não. Olha para mim, sejam meus seguidores, meus imitadores. Ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrais de mim
em todas as coisas e guardais as ordenanças, como eu as entreguei a vós. Todas nós aqui sabemos que Paulo plantou a igreja de Coríntios. Apolo passou por lá, o próprio Pedro passou por lá, outras pessoas passaram por lá, cada um deu sua contribuição, mas Paulo foi quem fundou aquela igreja. E ele é grato, ele reconhece que os coríntios têm reconhecido ele como uma fonte de conhecimento e de doutrina a respeito das coisas do cristianismo. Louvo vocês, porque vocês se lembram de mim em todas as coisas e guardais as ordenanças, como eu as entreguei. Então, de cara, o que a gente está vendo aqui, Paulo está respondendo a uma carta que foi escrita e poderia ter sido escrita para qualquer outro apóstolo. Não sei se houveram outras cartas para outros apóstolos, mas o que ficou registrado na Bíblia foi que os coríntios escreveram para Paulo para buscar para buscar suporte, para buscar ensinamento, para buscar sabedoria. De alguma forma, os coríntios estavam buscando. É para se reconhecer que eles estavam buscando a santidade. Todo o conteúdo da carta é uma bronca em cima da outra. E aqui a gente está vendo ele louvando, mas daqui a pouco a gente vai ver ele cacetando os coríntios. Então, o que Paulo reconhece é que os coríntios estão buscando a verdade. Ele louva a Deus por conta disso, pela vida dessas pessoas, porque eles estão buscando a verdade. Não que eles já estejam em perfeição. Eu falei com vocês aqui ontem, ou mentira, anteontem, a respeito de quanto tempo eu demorei para entender determinadas verdades, determinados princípios da palavra de Deus, né? Algumas coisas demorei anos, 7, 10 anos. E comparando a minha vida com Cristo e o crescimento e desenvolvimento da igreja de Corinto, e o meio em que ela estava, Paulo ficou com eles durante 1 ano e meio. Vamos lá, que nesse intervalo de tempo se passaram aí mais 2 anos, 3 anos. Não sei, sinceramente, não sei quanto tempo se passou, mas vamos lá, 3 anos. É um tempo relativamente curto para que essas pessoas tenham realmente uma mudança total de proceder. Há que haver as quebras dos antigos costumes e hábitos para que novos hábitos venham ser praticados e cultivados. Isso leva um tempo. Há que haver a quebra dos seus paradigmas, dos seus conceitos, das suas crenças. Isso leva um tempo. Há que haver o desenvolvimento da fé. Eles têm fé, senão eles não estavam procurando em Paulo uma saída. Senão eles não continuavam congregando, eles estavam buscando a Deus. Mas a mente ainda estava corrompida, cheia das coisas seculares, do mundo, as coisas da velha criatura. Mas eles estavam buscando se acertar, né? Enfim, Paulo reconhece que ao menos há neles a tentativa de acertar. E ele vai continuar aqui. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Então, Paulo ele vai discorrer a respeito de uma hierarquia espiritual, onde o cabeça de tudo é Deus. Jesus ele está ah, sujeito aos, aos desejos, aos anseios, ao mandar de Deus.
O homem está sujeito a Jesus e a mulher está sujeita ao homem. Então, esse daqui já é um novo ensinamento a respeito do qual Paulo vai falar. Já vimos ele falar sobre a comunhão, sobre a ceia, sobre as relações interpessoais. Já vimos ele falar aqui sobre vários hábitos e costumes, sobre comer comida sacrificada, sobre idolatria. A gente já viu sobre várias coisas e ele aqui está acrescentando mais um item nisso aí: a hierarquia espiritual, a hierarquia dentro da igreja. E ele começa apontando para o papel de cada um. Então, ele vai continuar falando sobre isso. A gente vai perceber que ele perde quase um capítulo, perde não, investe, né? Quase um capítulo do livro, justamente para chamar a atenção dos homens e das mulheres a respeito do seu papel dentro do reino de Deus, dentro de uma conjuntura espiritual. Tenho certeza que algumas de vocês, se não todas, já leram todo esse capítulo e vocês vão ver que Paulo ele vai falar de um jeito como se ele entendesse que a mulher ela é inferior ao homem. Não é uma verdade, não é o pensamento de Paulo. O que Paulo está querendo trazer a essa congregação é ordem. Havendo ordem, havendo organização, havendo respeito, havendo divisão de tarefas, então a coisa começa a andar com muito mais fluidez. Cada um sabendo qual é o seu papel, a coisa anda. Se ninguém sabe qual é o seu papel e todo mundo quer ser cacique da tribo, então, com certeza, a gente vai ter problemas, porque nem todos podem ou devem ser líderes, ou mesmo têm esse chamado. Enfim, Paulo vai discorrer a respeito disso, trazendo à luz a própria criação do homem e da mulher. E aí a gente vai ver. Verso 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E se o homem está com a cabeça coberta e desonra a sua cabeça, ele está desonrando a Cristo. Não foi isso que ele falou agora, no verso anterior? Que o homem tem por cabeça a Cristo. E ele está dizendo que se o homem cobrir a cabeça, orando, profetizando, ele está envergonhando a Cristo. Bom, vamos parar e falar um pouquinho sobre essa questão de cobrir a cabeça, do véu para cobrir a cabeça. E o que isso significava? Estamos falando, pessoal, de uma cultura do primeiro século após o advento de Cristo. Se a gente comparar isso com a cultura atual, isso aqui não parece fazer o menor sentido. Mas para aquela época, para aquela conjuntura, era algo usual. E não só no meio dos judeus ou no meio dos cristãos, mas em meio a muitas outras populações, no meio de muitos outros povos. O que Paulo vai dizer aqui é como se isso fosse uma normalidade, uma regra do senso comum. Se isso for respeitado, vai existir uma ordem dentro da igreja e isso vai beneficiar todas as pessoas envolvidas. Aí ele vai agora discorrer sobre isso. O véu, ele simbolizava, a pessoa se cobria com véu, simbolizava um sentimento ou uma condição de sujeição, de submissão. Se o homem ele se colocava com a cabeça coberta, é como se ele rejeitasse a sua autoridade ou desprezasse a sua autoridade que lhe foi conferida por Cristo, pelo próprio Deus, e entregasse a outrem.
No momento que ele entregasse a sua autoridade ao trem, então ele estaria envergonhando a Jesus Cristo. A ideia do véu era para mostrar o status daquela pessoa. Não o status quo, o status financeiro, monetário, não era isso. Era para demonstrar a posição social hierárquica dentro daquela sociedade. Então, era muito comum que as mulheres usassem o véu. Já era incomum que o homem, quando ele fosse manifestar-se, ah, apresentar-se, melhor dizendo, apresentar-se em público, em alguma situação, ele não faria isso de cabeça coberta. Ele descobriria a cabeça e demonstraria, revelaria a sua autoridade como homem. Paulo ele está falando de princípios naturais. Ah, Lília, e hoje eu preciso usar o véu? Não preciso usar o véu? Estamos falando de uma cultura, de um tempo bem distante do nosso. E para aquele momento, isso era o que convinha. Se isso não acontecesse, as outras populações, inclusive, veriam aquilo como baderna. Não respeitariam aquele homem. Não respeitando aquele homem, estaria desrespeitando a Cristo. Então, era um homem que orava e profetizava, né? Assim que está aqui. Todo homem que ora e profetiza. Então, era um homem que era um líder espiritual. Era uma referência dentro da igreja. Então, esse homem, ele vai cobrir a cabeça e vai envergonhar Cristo enquanto ele está se posicionando no altar, no possível altar? Sim, perfeito, Isis. Se fosse um mandamento, ele falaria um mandamento de Deus, né? Mas não é realmente necessariamente um mandamento, não é. A posição da mulher sendo submissa ao homem, sim. Mas a condição do uso do véu é cultural, tá certo? Então, bota isso aí na cabeça, é cultural. Todo homem que ora ou profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Então, não é a própria cabeça, desonra a Cristo. Mas toda mulher que ora ou profetiza, com a sua cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, que é quem? O homem. Porque seria como se fosse rapada. Então, no momento que a mulher ela descobre a sua cabeça, é como se ela se comportasse como um homem. A ideia da cabeça rapada pensa que não é uma cabeça careca, não, mas o cabelo baixinho. Culturalmente, ainda hoje, o que as pessoas têm como senso comum de normalidade, homem cabelo curto, mulher com cabelo longo. Ah, mas eu tenho meu cabelo curto. Ok. É como se você fugisse do padrão. Por quê? Porque o padrão é homem de cabelo curto, mulher de cabelo longo. Pessoal, isso é em todas as culturas. Se você for para o Japão, é assim. Se você for para a China, é assim. Se você for para o Alasca, é assim. Cultura. E isso aponta para algo natural. Tipo, está embutido no chip da criação. Ah, mas eu tenho meu cabelo curto. Como eu falei, você foge da curva. Isso não é necessariamente um pecado, mas não é também a normalidade. Acontece muito, mas não é a normalidade. Paulo está falando dentro daquilo que seria ideal para a sua igreja, ideal para aquela igreja, evitando possíveis escândalos, evitando qualquer tipo de confusão, colocando todo mundo em seu devido lugar. Aí a mulher vai e tira o véu. Bom, no momento que ela tira o véu, ela desonra o marido. Por quê? Porque ela entende ou ela demonstra para aquelas pessoas que estão vendo que ela não é submissa ao seu marido. Então, nesse momento, ela desonra o seu marido. Porque dentro de um casamento, dentro de uma união, segundo os padrões bíblicos, é uma vergonha
o marido não ser respeitado pela esposa. Então, ele vai continuar aqui. Se ela descobre a cabeça, é como se ela tivesse cabelo curto, é como se ela fosse um homem. Isso não é natural, isso não é o ideal. Pois, verso 6. Se a mulher não se cobre, tosquice também, né? Corte o cabelo também. Mas se a mulher é vergonha, se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou rapar-se, que ela se cubra. O ideal é que a mulher tenha uma aparência natural, o que ela foi determinada para ser. Outro ponto aqui que a gente vai considerar é que as mulheres casadas, elas demonstram submissão ao seu marido. Então, elas deveriam usar o véu, pelo menos em ocasiões públicas. Vou na rua, vou ali comprar um negócio no mercado. Não vou no culto, vou na igreja. Vou na casa do meu irmão. Menomale. Estou em casa. Menomale. Pode se descobrir, porque você está em seu momento privativo. Não tem problema se você se expor e tirar o véu. Não tem problema. Nesse momento, não seria um desrespeito ao seu marido. Mas em público, não, isso era uma ofensa muito grande ao seu marido. Então, quando a mulher era solteira, ela poderia andar sem o véu. Por quê? Porque ela não está submissa a um homem. Assim como andavam as prostitutas. Por quê? Elas não estavam submissas a nada. E havia um risco muito sério da mulher casada andar sem o véu em público, ser confundida com uma mulher disponível, como uma mulher solteira, ou como uma mulher disponível, como uma prostituta. Isso aí causaria um constrangimento terrível, não só para a mulher casada, mas também para o seu marido, para a sua família, ela ser confundida, né, como alguém que desrespeita o marido ou como uma prostituta mesmo. Culturalmente, isso era um BO danado. Dentro da cultura grega, ah, no, nos cultos pagãos, as mulheres elas tinham o hábito de andarem sem cobertura na cabeça, não importa ela quem fosse. Ela se envolvia lá com o culto pagão e a gente sabe que, inclusive, tinha orgias lá. Então, tirar o véu da cabeça era o menor dos problemas, né? Então, Paulo não quer que esse mau hábito de lá venha fazer parte das coisas do lado de cá. Então, por isso ele está pontuando. E ele vai continuar falando, verso 7. Pois o homem certamente não deve cobrir sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. E quando a gente vai ver aqui a glória de Deus, é como se fosse assim, poxa, o trabalho que ele faz, o comportamento dele é tão bacana, é tão bonito, é tão louvável, que isso apresenta a Deus de uma forma muito maior. É como nós aqui, cada uma tem, de repente, seus trabalhos, e vamos lá que você é funcionária de uma empresa. Você não trabalha para você mesmo, você é funcionária de uma empresa. Se você vai e desempenha muito bem o seu trabalho, você vai ser elogiada, mas a glória vai para a empresa. Nossa, essa empresa aqui é excelente. O serviço dela é maravilhoso. O serviço é da empresa? Não, o nome que vai aparecer é da empresa, mas o serviço é o seu. Você que desempenhou bem, você que limpou, você que lavou, você que redigiu, você que foi lá e vendeu, você que comprou, enfim, você que atuou lá na sua área de serviço, saiu-se muito bem. E todos vão dizer, pô, aquela empresa ali tem uma equipe, mas vão olhar para a empresa. Então você vai ser a glória da empresa. Paulo, ou melhor, o homem, desempenhando muito bem o seu papel espiritualmente falando e socialmente também. Então ele seria a glória de Deus. Seria não, é, né? A glória de Deus.
Então, quando a gente vê um homem de Deus que tem um desempenho exemplar, um comportamento, né, compreende a palavra de Deus, é um evangelista nato, sabe? Ele tem o poder da palavra. A gente fica como inebriado. Poxa, ali vai um homem de Deus. É o homem, mas a glória vai para quem? Para Deus. Homem de Deus. E quando ele fala da mulher ser a glória do marido, é que o bom proceder da mulher também vai exaltar o marido, vai enaltecer o marido. O cara vai chegar lá e falar: Nossa, sua esposa é um exemplo de mãe. Cara, que casa limpa, que casa linda. As roupas de seus filhos, enfim. Olha, é um modelo de mulher. Parabéns, meu amigo, você tem uma mulher exemplar. Você é um felizardo. Então, a mulher é a glória do homem. Isso não significa que a mulher não seja de Deus. Paulo não está querendo falar isso. É óbvio que essa mulher é de Deus. É óbvio que todo o proceder dela implica também na espiritualidade dela, na comunhão dela com Deus. As pessoas veem isso também. Mas dentro da hierarquia humana, natural, da criação, essa mulher tem que estar submetida ao seu marido. E ponto final. Ele já defendeu isso lá atrás, ele está falando sobre isso novamente. É muito provável que as mulheres daquele tempo fossem tão irreverentes quanto as mulheres do nosso tempo, onde, se vacilar, a mulher dá na cara do marido e ela que assume toda a responsabilidade da casa, da criação dos filhos e por aí vai. Então, no momento que ele está pontuando tanto para o homem como para a mulher, ele começou metendo bronca no homem, né? Ele está falando, cara, você tem que ter um papel, você tem que ser homem, homem de verdade. E não vem com esse negócio de ficar cobrindo sua cabeça, não. E não inventa de ficar criando cabelo, não. Você tem que ter aparência de homem. Mulher, você tem que ser mulher de verdade, você tem que ter aparência de mulher. E você é casada, você tem que ter a aparência de uma mulher digna. Não é para você ficar mostrando o seu corpo para ninguém. Seu rosto, seu corpo pertence ao seu marido. E assim Paulo está falando. Não que ele esteja diminuindo a mulher. Ele só está colocando os pingos nos is, posicionando cada um em seu devido lugar. E aí ele vai falar isso, né? No verso 8. Porque o homem não é da mulher, mas a mulher é do homem. Nem o homem foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então, o que Paulo vai querer traçar é uma situação de interdependência. Por que que a mulher surgiu? Porque primeiro Adão surgiu. E por que o segundo homem apareceu? Porque uma mulher pariu. Então, existe uma relação de interdependência, e nesse momento aqui, Paulo coloca: olha, vocês não são melhores uns que os outros, mas vocês têm papéis diferentes, tanto socialmente quanto espiritualmente falando. Vocês têm papéis diferentes. Então, não está diminuindo ninguém ou supervalorizando ninguém, certo? Que isso fique claro, porque se a gente tiver um olhar como o da nossa cultura agora, a gente vai achar que ele está sendo um machista. E aí a gente vai botar um monte de ista na conta de Paulo. E não é verdade. Ele não está sendo machista, um sexista ou qualquer coisa que o valha. Ele está simplesmente dizendo que é muito bom o homem ser cabra macho e se posicionar como autoridade espiritual, e a mulher ser cabra fêmea e se colocar como auxiliadora do seu marido. Isso funciona muito bem. E dentro da igreja, isso vai ser uma bênção para vocês. Verso 10. Por esta causa, a mulher deve ter poder sobre sua cabeça. Na sua versão, pode estar escrito autoridade. Que poder, que autoridade é essa? A presença do véu, que vai mostrar a autoridade do seu marido sobre a sua vida, tá? Então, você tem que ter lá o véu sobre a sua cabeça. Era um símbolo, pessoal, de uma
santidade daquela mulher. Era um símbolo. Se eu não tiver o véu, eu estou pecando hoje, meu Deus, é uma cultura diferente. Não dá para a gente ponderar. Ah, não, a partir de hoje eu vou usar o véu. Não tem a igreja do véu? A partir de hoje eu vou usar o véu. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Mas não é o véu que te santifica. Naquela época, sim. Hoje, o que te santificaria? Você se colocar submissa ao seu marido. Ah, não, mas eu quero ser mais que ele, porque até ganho mais do que ele. Aí você não está sendo sábia, você vai acabar destruindo o seu lar com suas próprias mãos, e você está mostrando a todo mundo que você não valoriza, não respeita seu marido, que as pessoas veem, e dentro desse pacote, você está desonrando a Deus, você está desagradando a Deus. Então, mesmo que você não use véu, você tem que entender que sobre você, mulheres casadas, tá? Sobre vocês, existe uma autoridade maior, que é a do seu marido. Ah, mas ele é incrédulo. Mas é o que Deus falou que é. Aí você discutir com Deus, isso é muito corajosa. Mas vamos nessa. Verso 10, né? Por esta causa, a mulher deve ter poder sobre sua cabeça, né? Ou autoridade sobre a sua cabeça, por causa dos anjos. Gente, isso aqui é uma coisa que, pelo que eu li e tentei entender, ninguém sabe o que significa de verdade. Essa ideia de por causa dos anjos, de primeiro o que eu pensei, não pensei num anjo mesmo do céu, olhando lá o cabelo da mulher, olhando se ela está com véu ou não está com véu. Não pensei nisso. Eu pensei realmente nos homens de Deus, nos servos, nos pastores. Quando a gente. Por quê? Porque eu me remeti a Apocalipse. Em Apocalipse, Jesus fala, né? Assim diz ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Filadélfia. Então, aquele anjo era quem? Era o pastor. Era o responsável espiritual daquela igreja. Então, aqui eu pensei anjos como os responsáveis espirituais dessa igreja. Mas, sinceramente, não sei, porque não faz muito sentido. Essa mulher, ela estava sujeita ao seu marido, não necessariamente sujeita ao seu líder espiritual para o uso do véu. O uso do véu não era por causa do pastor, o uso do véu era por causa do marido, era em respeito ao marido. Então, não sei explicar isso aqui direito para vocês, sinceramente, não entendi muito bem por que que ele botou esses anjos aqui. Há quem acredite que os anjos estavam no meio do culto, observando o proceder das mulheres. Também para mim não faz muito sentido. Mas, enfim, Paulo botou aí e ninguém entendeu até hoje o que que significava. Talvez os coríntios, mas eles não escreveram uma outra carta para traduzir isso para a gente. Alguma de vocês conseguiria compreender e entender isso aqui de alguma forma e que vocês queiram colaborar aí? Quiser, levanta a mão. Aí Fernanda colocou aqui que algumas denominações as mulheres não podem cortar o cabelo, sim, porque o véu é entendido também como o cabelo, ou melhor, o cabelo natural, ele é entendido como um véu natural e não deveria ser cortado, né? Então, realmente, tem algumas denominações que não podem cortar o cabelo. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não procede. Ou melhor, não é pertinente, deixa eu falar. Vamos para frente, vamos para frente. Estamos no verso 11, né? Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. Ou melhor, sem o homem no Senhor. Então, você percebe que Paulo está querendo colocar novamente eles em pé de igualdade. O homem não é nada sem a mulher não é nada sem o homem. E, novamente, aponta para uma situação de um casamento. Não é simplesmente porque essa mulher não tem que usar o véu, porque. Não, ela usa o véu em respeito ao marido. Está mostrando, então, uma interdependência de casamento. Porque não é uma dependência do membro e seu pastor. Tá? Não é isso. É a dependência ou interdependência da esposa e do esposo. É aquilo ali. Não há superioridade entre eles. Só papéis distintos. Porque como a mulher é do homem, assim também é o homem
da mulher. A gente viu isso, acho que uns 2, 3 capítulos atrás. Mas todas as coisas são de Deus. Então, no final das contas, olha ele colocando aqui a mulher como sendo de Deus, o que versos atrás parecia que ela nem fazia parte das coisas de Deus. Ela era a glória do homem, não é a glória de Deus. Não, não. Os dois são de Deus. Olha só, pessoal, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, certinho? E ele é a primazia da criação. Adão, melhor dizendo, Adão. E a mulher, ela foi criada à imagem e semelhança de Adão. Tirou a costela lá de Adão e fez a imagem e semelhança de Adão, colocando a existência da mulher na dependência do homem. Se não tivesse lá Adão para tirar a costela, não existiria a mulher. Então, por isso essa correlação que Paulo faz. Paulo está respeitando os princípios da criação. Ele está respeitando a hierarquia da criação. Então, o homem foi criado primeiro, a ele pertence a autoridade. E a mulher deve estar sujeita ao homem, tá? Porém, dentro de um casamento ou diante da presença de Deus, dentro do casamento tem papéis diferentes, e diante da presença de Deus somos todos iguais e todos nós pertencemos a Deus, certo? Isso. Motivação daquele costume. Perfeito. Verso 13, né? Julgai em vós mesmos. É decente que uma mulher ore a Deus descoberta? Aí a gente vai olhar para os dias de hoje, que diferença faz? Mas naquela época era um escândalo. Era como se fossem as prostitutas cultuais dentro da casa de Deus. Uma bagunça. Então Paulo está falando, não é assim. Bota a ordem na casa aí. Está errado. Está errado. Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido. Ah, mas fulano, hoje em dia tá meio que modinha, né? O homem ter cabelo comprido. Paulo está dizendo que é vergonhoso. Mas ele está comparando com o quê? Você viu a palavrinha aqui antes? A natureza? A criação? Homem de cabelo curto, mulher de cabelo longo. Quando eles perdem essas características, acabam se afastando daquilo que Deus fez, do propósito de Deus, da proposta de Deus. Mas se uma mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois o seu cabelo lhe foi dado para se cobrir, ou a ideia de véu natural. A ideia de um véu natural. Mas se um homem, ou se algum homem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, botando o ponto final? Ah, não, o cara quer criar cabelo. Primeiro, é vergonhoso. Segundo, passa a ideia do cabra ser efeminado. Há uns 20 anos atrás, se você via um homem de cabelo comprido, você pensava logo, esse cara é meio estranho. Hoje é natural. Os caras querem criar cabelo. Mas dentro da natureza, não vou dizer nem que é natural, eu vou dizer que é comum. Mas dentro da natureza, ficou claro isso aí? A mulher tem uma aparência e o homem tem uma aparência. A Lília, não, eu tenho meu cabelo curtinho, eu gosto. Não, eu quero meu cabelo longo, eu quero meu cabelo rasta. Tem problema nenhum, porque hoje nós estamos vivendo uma outra cultura. Mas se a gente observar direitinho, tem coisas que nos causam estranheza. Então, por exemplo, tem cortes de cabelo de mulher, onde o cabelo é relativamente curto, mas a mulher não perde sua feminilidade. Tem cortes de cabelo de mulher curtos, onde a mulher fica com uma expressão meio grotesca, meio masculinizada. A gente consegue perceber isso só de olhar. É errado?
Aí, ó, já falou de Rosa aí, ó. Rosa tá lindíssima, muito bem, tá mesmo, entendeu? É errado, é certo, tem coisa que causa estranheza. Se você percebe que aquilo está estranho, então mude e tente se encaixar em algo que se torne agradável, que você não perca sua característica de mulher e o homem não perca sua característica de homem. Tem homem de cabelos mais longos que eles são extremamente másculos. Você olha e você não vê nada de feminino no homem. É másculo. Mas tem homens que criam cabelo, joga lá na cintura e você vê que aquilo não é normal. Pode ser homem de verdade, não é homossexual nem nada, não é traveco nem nada. Mas não fica legal, causa uma estranheza. Então, Paulo está dizendo: olha, se você quer criar contenda, você vai fazer isso em outro lugar, mas aqui, não. Finalizando a conversa, aqui, não. Por quê? Porque tudo a gente está fazendo por amor. Eu não quero criar escândalo no meu irmão. Eu não quero criar escândalo. Tudo que Paulo está orientando aqui, pessoal, é para que essas pessoas tenham um proceder, um comportamento tal que não agridam outras pessoas e que não façam as pessoas, novos convertidos, ou que ainda nem se converteram, olhar para a igreja e imaginar que a igreja é bagunça. Que a pessoa está lá no candomblé. Não tem a história do candomblé de rapar a cabeça, fazer a cabeça? Elas não raspam lá? Eles, né? Não tem esse hábito? Isso era um hábito também do culto pagão da época. Mudou muita coisa, né? O culto pagão de hoje. Raspar a cabeça. Então, isso para a mulher era uma vergonha. E apontava para um culto pagão. Então, Paulo está querendo botar ordem na casa. Tá certo? Ele não está sendo sexista, ele só está querendo ajustar as contas. Verso 17. Ora, nisto eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, mas para pior. Aqui é a derrota da igreja, né, gente? Paulo chega e fala isso, olha, se você vai para a igreja para você piorar, é porque a coisa realmente está indo muito mal. E ele está dizendo isso. Não vos louvo, porque quando vocês se reúnem, a coisa fica mais triste, a coisa fica mais feia. Parece que a perturbação se instala e o que vocês tinham de bom, o que ele fala aqui no verso 2, louvo a vocês, porque vocês têm guardado as minhas palavras. Aí ele chega aqui agora, ó, vocês, quando se reúnem, é uma bagunça, é uma vergonha. Então, Paulo está o quê? Querendo criar, criar não, porque isso já está instituído. O que ele quer é que a igreja de Coríntios se enquadre dentro de um padrão de ordem e de decência. Ele está querendo isso, se enquadre, tá? Então, imagina o seu mentor espiritual olhar para você e falar: caramba, eu olho para você e quando você vem para a igreja eu te vejo cada vez pior. Uma derrota para o seu mentor espiritual. E você ouvir isso do seu mentor espiritual, eu acho que você também não vai gostar, né? Você vai, meu Deus, onde é que eu errei? Ou onde é que eu não acertei, né? Mas enfim. Porque, primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Que há divisões entre eles, isso a gente já sabia desde o capítulo 1. O que eu achei interessante é ele falar aqui, em parte eu acredito. Por que em parte? Por que não por inteiro? Me pareceu que quem contou a história acrescentou um pouquinho mais e colocou um pingo de exagero no relato, né? E aí Paulo tá dizendo assim, não, eu conheço esse povo, eu sei que em parte eles são capazes de fazer isso aí mesmo. Talvez não tanto quanto você está dizendo, mas em parte eu acho que sim. E aí ele fala, né? Eu ouço que há divisões entre vós, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Bem interessante isso aqui. O que Paulo quer dizer com essa questão de é necessário que hajam as heresias? E para o nosso tempo, o que a gente fala? As palavras de Jesus.
É necessário que os escândalos aconteçam. É mister que os escândalos aconteçam. Por quê? Porque aí vai haver a evidenciação daquele que realmente serve a Deus, daquele que não serve a Deus. Como vai ser o comportamento daquele que não serve a Deus? Atribulado, confusento, fofoqueiro, causando dissensão, barraqueiro, mentiroso, contendeiro, vai criar facção dentro da igreja. É capaz de criar facção dentro da facção que já criou dentro da igreja. E por aí vai. E qual seria aquele que procede, que tem um comportamento de realmente uma pessoa nascida de Deus? Aquele que vai ter o espírito abundante a jorrar, vai ter obras da fé, vai ter o fruto do espírito, que não vai andar nas obras da carne, que vai causar desejo nas pessoas de buscarem a Deus, porque ele é sal da terra, ele vai dar sabor ao ambiente, vai provocar sede naquelas pessoas. Ele é luz do mundo, ele vai iluminar aquelas pessoas, iluminar as mentes, tirar as dúvidas das pessoas, fazer com que elas enxerguem o propósito divino da salvação. Esses, na hora que vierem as confusões, vão manifestar o que eles são e vai ficar evidente a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então, Paulo diz: oh, é necessário que realmente hajam essas coisas. Agora, aqueles que não servem a Deus, o que, que vai ser feito deles? Aí a gente já viu lá atrás com aquele fornicador: tira da igreja, deixa quebrar a cara no mundo. Se arrepender, volta para a igreja, vamos cuidar dele de novo. Mas enquanto estiver aqui, para dar uma de joio, não, 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 tira da igreja. Tira, larga lá. Quando se arrepender, volta para cá. Mas tenham um padrão e cuidem da igreja que foi plantada aí, que vocês têm. Aí ele vai dizer, né? Porque, ou melhor, portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor. Porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. E um tem fome e outro está embriagado. Não. Então vamos lá. Eles se reúnem em um lugar. Pode ser que não seja sempre o mesmo lugar, pode ser que hoje vai ser lá na casa de Rosa, amanhã vai ser na casa de Dona Maria, né? Vamos nos reunir. E aí o que que vai acontecer? Cada um vai levar um prato, tá? A gente vai lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Isis, inclusive, vai ministrar. Cada um vai levar um prato. Depois da ministração, a gente vai ceiar. Aí o que acontece? Dona Cida não leva nada. Dona Zila leva um bolão. Maiana leva lá um peru. E por aí vai. E vai ter gente que vai levar uma contribuição legal e tem gente que não vai levar nada. Nisso já começa a haver uma divisão, uma distinção das pessoas, uma acepção, né? Então, não, Maiana levou, Dona Zila levou, vocês têm direito. Vão na frente e come logo. Dona Cida não levou nada. Não, peraí, Dona Cida, a senhora espera. Se sobrar alguma coisa, a senhora come, ok? Então, havia entre eles, estava havendo entre eles essa divisão, ao ponto de Paulo dizer que um tem fome e o outro está embriagado. Não só comeu demais, como se empaturrou de vinho. E o outro que estava aqui necessitado, que era para ser acolhido pela igreja, onde aquilo tinha que ser dividido igualmente, ainda que eu tenha levado mais, eu teria que dividir igualmente com meu irmão que não levou nada. Então, enquanto havia essa divisão, o que estava sendo mostrado, provado, era a falta de amor entre eles, né? E aquela ideia, a salvação individual. Mas não é o legal, cara. Não é o legal. O que Paulo está querendo é que haja, de fato, uma união. Uma igreja unida é uma igreja forte. Percebe que o que ele vai falando é justamente para formatar essa igreja e criar um padrão único,
universal da vida, que aonde você vai é igual. Você fala outra língua, minha irmã, mas você entende direitinho a pregação. É igual. É igual. Né? Então, Paulo queria criar um modelo exatamente assim, tá certo? Um modelo de igreja. E aí, enfim, sabe o que eu acho interessante? Quando as pessoas. Vê se é assim na casa de vocês. Ah, quando você convida alguém para a sua casa, para sentar à sua mesa e ceiar com você, vai almoçar, vai tomar um café, vai jantar contigo. De verdade, você chamaria qualquer pessoa para ir à sua casa? Qualquer pessoa sentaria à sua mesa? Ou pessoas apenas aquelas em que você tem um nível de aproximação, de intimidade ou até mesmo de confiança? O que você faria? Qualquer pessoa, não, não, venha aqui na minha casa. Pode comer aqui comigo, senta aqui comigo. Eu acho pouco provável que vocês fizessem dessa forma. Acho que vocês ponderariam. Faça uma quentinha e leva, né? Vocês ponderariam. Deixa eu ver quem entra na minha casa, quem entra na intimidade do meu lar, quem senta à minha mesa, porque esse lugar aqui, meu irmão, é sagrado. É um momento que eu tenho com a minha família, senta todo mundo ao redor da mesa. Se é que isso acontece na sua casa, né? Pode acontecer que nem aqui em casa. Senta todo mundo na beira do sofá, diante da televisão, né? Modernismo de hoje, terrível. Mas eu lembro lá da casa de manhinha, painho, os irmãos tudo reunidos. A gente sentava na mesa e todo mundo comia junto. Isso é um momento agradável, isso é gostoso. Isso cria vínculos. Isso é aconchegante, é ideal, tá? Quando Paulo fala dessa ceia, seria mais ou menos isso, pessoal. Um momento onde aquelas pessoas que estão sentadas à mesa são pessoas que gozam da confiança uma da outra. Mas eu não te conheço, mas algo nos une, Cristo Jesus. Me importa que você fique bem e eu espero que te importe que eu esteja bem. Há um pacto entre nós que necessariamente não foi explicitado, mas no fato de termos a mesma fé, de estarmos unidas em Cristo, existe entre nós um pacto de fidelidade, onde eu não vou te trair, você não vai me trair. A gente está junto até o fim. Nós entendemos que somos um corpo e a gente tem que andar coeso, não podemos andar separados. O momento da ceia é um momento onde isso é comemorado. Você não chama qualquer pessoa para entrar na sua casa e ceiar com você. De repente, a confraternização lá do trabalho, senta gato e cachorro na mesa e está tudo certo, mas você ali não confia naquelas pessoas. Às vezes você está ali, nem está muito satisfeito, quer comer alguma coisa rapidinho só para marcar presença e ó, cai fora, porque aquele ambiente deixa constrangido, não te agrada, te deixa, sabe, angustiado. Mas dentro da sua casa ou dentro da sua igreja, o que é de se esperar é que aquele momento seja especial. E quando a gente fala da ceia do Senhor, é um momento especial. Quando Jesus chamou os seus discípulos, separou eles. Foi todo mundo? Foi os 70? Foram os 120 que foram selados? Foram os 500 que viram ele sendo assunto aos céus? Não, foram os 12, foram os chegados, foram os próximos. Foram aqueles com os quais ele determinou um pacto de fidelidade. Eu sou por vocês, vocês são por mim. Ah, eles traíram, beleza, mas Jesus é fiel. Então, quando a gente vai na nossa igreja e a gente toma da ceia, aquele momento tem algumas particularidades extremamente profundas. A gente viu no próprio Coríntios, aí, no capítulo 11, no verso 16, vira aí uma paginazinha, talvez nem precise virar, fala assim, né? Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão no sangue de Cristo, e não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Percebe que ele está falando da ceia como comunhão? E o que é comunhão? É a união de propósitos, de pessoas
que estão andando sob o mesmo caminho, sob uma mesma bandeira, em um mesmo espírito, em uma concordância, palavra mais certa. Estão andando em concordância, em comunhão. Então, Paulo, lá no capítulo 11 ou 10, ele está falando que a Santa Ceia é comunhão da igreja, é concordância entre os membros. Ele aqui agora está vendo o quê? Que dentro, no capítulo 11, que dentro da igreja não está havendo comunhão. É cada um por si e Deus por todos. Salve-se quem puder. Esse é um contexto de amor? Esse é um contexto de família? Isso não é nem um contexto de família. Eu me lembro quando a gente sentava à mesa, faz muito tempo que a gente não faz isso aqui em casa, porque só sou eu e Marcelo. Então a gente senta na frente da TV mesmo, no sofá. Mas lá em casa, quando a gente melhore, né? Eu vou tentar isso. Quando a gente sentava com a família, painho, maninha, né? Éramos quatro irmãos. Pô, era um negócio bacana. E não tinha esse negócio de, eu vou me servir primeiro. Não, todo mundo sentava. A manhã botava tudo na mesa. Ela sentava na mesa, era sempre a última a sentar. E aí depois a gente começa a comer. Mentira, ela primeiro servia meu pai, ela quem fazia o prato de painho. O painho era muito folgado. Aí ela servia painho, sentava na mesa e aí todo mundo se servia e ia comer, tá? Isso era muito legal, muito gostoso. Então, não tinha esse negócio de um avançar à frente do outro. Poxa, é o que a gente está vendo aqui. Só que eu estou falando de uma experiência familiar, secular até. O que Paulo está falando é de uma experiência espiritual. Porque, além de ser um propósito de comunhão, o momento da Santa Ceia é um processo intimista de reflexão, de ver se a minha salvação está em dia, de ver se meu coração está limpo, se a minha consciência está pura. É um momento íntimo. Mas vamos mais adiante. Vamos pegar aqui o texto e continuar. Porquanto, quando vos ajuntais em um lugar, isso não é para comer a ceia, porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome, o outro está embriagado. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos por isso? Eu não vos louvo. Então, aí a gente vai perceber esse desconforto, esse incômodo que Paulo está sentindo de ver aquela igreja que ele plantou se comportar como se não houvesse amor no meio deles e como se eles não precisassem uns dos outros. E ele, e ele ainda faz essa provocação, né? Vocês não têm casa para comer e beber, não? Tá passando necessidade ou mora na rua, né? Porque aqui nesse momento não é o momento de comer e beber. Aqui é o momento de entrar em comunhão. É isso mesmo. Para não dizer sarcástico, que parece cruel, irônico, mas aceitável. Mas é isso mesmo. E bruto, tá? Ele não está alisando, não. Ele está sendo assim, não tem porventura casa para comer e beber? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, ele o partiu e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ok, então Jesus criou uma ordenança, ele deu um rito. Ele disse que deveríamos fazer isso. Qual o objetivo? Ele falou: fazer isso em memória de mim. Vamos abrir o livro de Lucas, capítulo 21, eu acho. Deixa eu ver aqui que eu vou tirar a dúvida. Capítulo 22.
Lucas, capítulo 22. Todo mundo já viu? Só eu que estou aqui. Capítulo 22. Vamos direto para o versículo 19. Ele fala assim: E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 20. Semelhantemente, pegou o cálice, depois da ceia, e dizendo: Esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. E a gente vai perceber que há uma organização, há uma dispensação. Ele abençoou o pão, abençoou o cálice, repartiu, deu um pedaço para cada, pegou o cálice, passou para todo mundo, tirou um golinho, e houve um respeito ao próximo, onde todos puderam, de fato, participar ordenadamente, sem um comer mais do que o outro. O mandamento de Jesus foi esse. Qual a intenção de dizer fazer isso em memória de mim? De verdade, será que vocês acreditam que quando a gente consagra o pão e o suco, aquilo ali se transforma no corpo e no sangue de Cristo? De verdade, haveria essa necessidade? Será que o Cristo nosso não está presente do nosso lado, na pessoa do Espírito Santo? Será que ele precisa se materializar para a gente ingeri-lo? Então, o que ele criou foi um rito para que nós pudéssemos nos aprofundar na nossa consciência. Lembrar de Jesus, porque ele morreu por nós. A carne dele foi cortada, o pão, o sangue dele foi vertido no chão, o suco, o vinho, e isso aconteceu por causa do meu, do seu pecado. Então, quando a gente vai tomar a Santa Ceia, a gente lembra: caramba, ele morreu por causa do meu pecado. Só que ele ressuscitou. Então, eu tenho direito também a uma nova vida. E aqui é a olhada intimista, que ele vai falar daqui a pouco: examinai a vós mesmos. Então, eu vou olhar para dentro de mim e vou ver como é que está minha consciência. Será que esses últimos 15 dias, na nossa igreja, normalmente a ceia de 15 em 15, nesses últimos 15 dias, será que eu fiquei com mágoa de meu irmão? Será que eu passei a roubar? Será que eu menti? Será que eu traí? Traí a confiança de alguém? Será que eu fiz fofoca? Será que alguma coisa que eu fiz prejudicou o meu irmão? E aí você vai olhar: será que eu traí a Deus? Será que eu duvidei de Deus? Será que minha fé vacilou nesse meio tempo? Aquele momento que você olha para dentro e você vai se fazer esses questionamentos. Será que minha salvação está em dia? Aí você vai, faz aquela reflexão, olha para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, passa aquele visor, aquele raio-x. Tá tudo lindo, Pai. Só vou te adorar pela oportunidade que o Senhor está me dando de ter a minha salvação garantida. Eu sei que eu vou ressuscitar porque o Senhor ressuscitou, então estou lembrando de Jesus, mas há um propósito. Não é realmente eu comer o pão e tomar o vinho. Aquilo ali são elementos para lembrar que o nosso pecado foi quem matou ele. Mas a nossa fé e a graça dele nos faz ter novidade de vida. Era o que os coríntios estavam fazendo? Não, eles estavam fazendo bagunça. Não, vamos lá, que hoje, ó. Depois quis espregar, meu irmão. A gente vai para arrebento. Vamos comer de tudo. Diz que Dona Ana levou uma lasanha, vamos para cima. E por aí vai. Não era isso que eles estavam fazendo, ou não era o que Jesus esperava que eles fizessem. Né? Jesus esperava que realmente fosse uma manifestação de amor, uma manifestação de espiritualidade e de confronto interior.
Então, volta aí para 1 Coríntios, estamos aí no verso 25. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Novo Testamento é o quê? A nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Fala que ele morreu para que nós tivéssemos vida. Então a gente toma a ceia para a gente se tornar mais arrojado na nossa fé, não, no nosso chamado. É para a gente se tornar mais arrojado, é para a gente lembrar que a gente tem uma missão, que a gente foi agraciado com a bênção e que a gente tem um dever de passar essa bênção para outras pessoas. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, o que significa indignamente? Não ser digno, não ser merecedor. Então, eu vou tomar a ceia indignamente, uma ceia sem que eu tenha merecimento. Vamos olhar a condição. A pessoa não merece estar participando do pão e do vinho. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, quando a gente vai pensar no Senhor, na experiência que ele teve de ser crucificado e ser ressurreto, quando a gente fizer essa Santa Ceia em memória dele, nós vamos ficar tristes ou felizes? Às vezes bate aquela tristezinha, poxa, foi por minha causa que ele sofreu tanto, era para eu ter sofrido aquilo e não ele. Mas aí depois bate uma felicidade danada, caramba, ele ressuscitou. Nossas dívidas estão pagas. Quando você não tem essa compreensão e você toma o corpo e o cálice de uma forma sem merecer, indigna, então você está simplesmente crucificando Jesus de novo. Então você é culpada da morte de Jesus. Se você bebe com consciência, entendendo qual é o propósito, você se torna mais ferrenha ainda no seu chamado, solidificar ainda mais a sua espiritualidade, a sua santidade. Quando você tem esse nível de compreensão, aquilo te acrescenta. Mas quando você não tem esse nível de compreensão, é como se você crucificasse a Cristo de novo. Então, os coríntios estavam fazendo isso. Vão lá, faz a feira, né? Faz a festa, come e bebe, como se tivesse lá no culto pagão, descobre a cabeça, as mulheres lá, vira aquela baderna. Tem consequências. Que a gente vai ver aqui que tem consequências. E são consequências desastrosas. Homem sem educação desde sempre. E eu digo assim, Isis, é mais do que sem educação. É aquela ideia de você não reconhecer o próximo como alguém importante. Entendeu? E eu tenho por hábito, quando a gente faz aqui as coisas do EVG, algumas de vocês aí já participaram, tudo mais. Rapaz, eu não sou a primeira a me servir. Não sou, poderia fazer, poderia usar da minha autoridade. Pessoal, vou me servir aqui na frente. Daqui a pouco vocês se servem. Pegar a melhor parte, poderia, poderia. Seria correto? Não seria nem moral, no meu entendimento. Por quê? Porque eu estou ali para servir e não para ser servido. Quando a gente vai e faz os eventos e a gente leva alimento para as pessoas que serão atendidas, pô, aquele alimento não é para a gente participar, é para o povo. Por quê? Porque nós estamos ali para servir. Então, é mais do que falta de educação. É você não ter a consideração pelo próximo e a consciência do que o próximo deveria significar para você, que é alguém maior do que você. Alguém que merece mais respeito, mais atenção do que você mesmo. É assim que funciona aquela frase. Os dois grandes mandamentos de Jesus.
Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Falta uma coisinha ali, foi dado tal amor. Resumo da ópera, Jesus falou aí, desamor, tá certo? Essas pessoas não têm consciência do chamado delas. Tem consequência? Tem consequência. Quais são as consequências? Aí ele vai dizer, mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, se perceba se você realmente é digno de participar, se você merece o sacrifício de Cristo em seu favor. Porque o sacrifício de Cristo não foi para todos, foi para quem crê. Ah, não, mas todos podem crer. Beleza, mas para quem não crê, meu irmão, não vai fazer efeito nenhum. Ele não vai ser salvo no final da história. O sacrifício é para quem crê. Creu? Pronto, você vai ser salvo. Aí todo mundo pode querer crer? Pode. Se todo mundo vai crer, já é outra história. Jesus fez o quê? Semeou no coração de toda a humanidade. Funcionou? A gente sabe que não para todos. E ele vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Então, olha só a, a preciosidade que é o momento. E por isso, inclusive, a Santa Ceia ela tem que ser feita de tempos em tempos. Não pode demorar muito. Ah, daqui a 3 meses a gente faz outra ceia. Não. Por quê? Porque essa ideia de rever o nosso interior, a nossa consciência, a nossa alma, isso tem que ser um trabalho constante. A gente percebeu que tem uma raizinha do mal, uma raizinha de um sentimento ruim. Ó, Deus, me libertei disso aí, ó. Me arrependo, Senhor, de ter pensado isso, de ter sentido isso, de ter feito isso. Por favor, me perdoa. Agora eu vou comer e beber do pão e do teu cálice. Então, primeiro, a pessoa se examina. Tá tudo ok? Se arrependeu, pediu perdão. É necessário pedir perdão ao próximo? Vá pedir. Faço o que tem que ser feito. Não tenho condição de pedir agora, mas assim que eu terminar aqui, eu vou pedir. Vou mandar uma mensagem, escrever uma carta. Vou fazer uma visita à pessoa, mandar um sinal de fumaça. Pronto, resolva a sua vida. Mas não tome o cálice indignamente, não coma do corpo indignamente. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós e muitos dormem. E aqui não é o cochilo espiritual, né? Aquele pessoa tá lerda, inerte, né? Não sabe para onde vai, tá perdida. Não, esse dorme aqui é que morreu. Morreu. Aqui é consequência. Ficou fraco espiritualmente, enfermo na alma. A enfermidade vem para o corpo, que o nosso corpo é reflexo da nossa alma. A enfermidade vem para o corpo e a pessoa morre. Nossa, mas que Deus cruel! Cruel caramba! E há quem ache que isso não acontece, que é conversa da carochinha. Gente, é só lembrar lá do livro de Atos. Ananias e Safira foram fulminados. Quem foi que matou eles? Foi Pedro? Foi um dos apóstolos? Foi o Espírito Santo. Aí hoje não funciona. Hoje ninguém morre? Conversa fiada. Paulo está fazendo um alerta para entenderem quão sério é o momento da Santa Ceia. Não é um momento de brincadeira, é um momento de aproximação com Deus e de comunhão com os irmãos. Então, é uma vertente que tem seu posicionamento vertical e horizontal. É um momento realmente muito especial. Muito especial. De repente, a gente até hoje não tinha a devida noção da dimensão e da importância que é a Santa Ceia. De agora em diante, a gente vai lidar com isso com mais seriedade. Há situações em que as pessoas chegam na igreja e elas não compreendem o que elas estão fazendo, né?
E tem eventos que o pastor chega, não, a ceia é para todo mundo. Virada de ano, a ceia é para todo mundo. Para todo mundo. As pessoas que estão participando conscientes sabem o que tem que fazer. Aquelas que são convidados, nunca foram à igreja, estão lá, como é que se diz? Porque tem o hábito de virar o ano na presença de Deus, né? Para pegar a bênção e tal. Pronto. Essas pessoas, elas, como fazem isso sem a maldade, sem a malícia, por não compreenderem o verdadeiro significado, não vai pesar sobre elas. Mas observa que, nos demais momentos, o pastor sempre fala: examine o homem a si mesmo. Pegue da ceia, se você quiser compromisso com Deus. Qual é o mais normal na nossa denominação? Que as pessoas batizadas possam receber a ceia. Porque, em princípio, se ela se batizou nas águas, ela aceitou Jesus. Ah, não sou batizada e quero tomar a ceia. Para quê? Você nem aceitou Jesus ainda. Por que quer comer do corpo e do sangue? Para lembrar do sacrifício dele. Você não aceitou. Então não faz sentido. É isso aí. Boa sorte, meu amigo. Então, a orientação sempre é passada no altar, né? Os obreiros avisam os membros mais antigos quando levam um convidado, chega e comunica. Às vezes a gente pode até querer ficar ansioso que a pessoa assuma logo um compromisso com Cristo. Não, toma a ceia aí, depois você se batiza. Não vale a pena essa pressão. Não vale a pena, não. Tá? A decisão de seguir a Cristo, ela tem que ser feita com seriedade. Não é por oba-oba ou por emoção. Senão você vê, a gente vê os stories, a pessoa se batiza 5, 7, 10 vezes, e às vezes em um espaço de tempo de 2, 3 anos. Ainda não caiu a ficha de quem é Jesus para essa pessoa. Tem que ser orientada, tem que ser cuidada. Aí é papel nosso. A gente que está lá no meio do salão, a gente tem que perceber essas pessoas, a gente tem que identificar essas pessoas e a gente tem que cuidar delas. Aí é o papel nosso. Então, dias de reuniões onde você vê que essas pessoas vão, normalmente é domingo, às sextas-feiras, então, dia de segunda também. Então, vai lá, chega mais cedo na reunião, não chega em cima do horário e atende o povo. Tenha por hábito chegar mais cedo. Não chegue para se alimentar. Não chega para receber a bênção. Você já tem a bênção. Você vai acrescentar. Mas tem gente que não tem lá. E você pode dar algo. Por quê? Porque você é luz do mundo, sal da terra, uma fonte abundante a jorrar. Não despreze essa unção que tem sobre você. Não despreza o que você é. Chega mais cedo na reunião, vê aquelas pessoas que você já identificou, que tá difícil elas crescerem espiritualmente, tá empacadinho ali, não anda para frente. Conversa, orienta, fala. Tenha esse hábito. Normalmente é melhor antes da reunião, porque depois fica apertado. O pessoal quer ir embora. Então, eu costumo orientar aqui, chega antes na reunião, chega meia hora antes, justamente para você ter paz, não chegar esbaforido na reunião, cuida do povo. Começou a reunião, cuida de você. Não tem erro nenhum. Mas você já tem unção. Caramba, para quê? Para usar, né? Então, todas as oportunidades aproveite para você usar a sua unção. Então, estamos aonde? No 30, né? Então, por causa disso, muitos estão fracos, enfermos entre vós e muitos dormem. Ele falou poucos ou alguns? Caramba, muitos. Quantos eram esses? Eu não sei, mas ao longo dos poucos anos que essa igreja foi formada, olha só como é que ela já está. Sofrendo ao ponto de membros morrerem. Muitos. Muitos. Por quê? Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Topzera, não é isso? Topzera. Porque se eu chego, olho para dentro de mim e julgo a mim mesmo, não, Lilian, você está sendo muito arrogante. Não, você está sendo orgulhosa. Não, pai, me perdoa, me ajude, me mostre qual a melhor forma de eu abandonar esse orgulho, né, essa arrogância, me ensina, me dá uma outra estratégia.
vou lá, me arrependo, cuido da minha alma e não espero que, por exemplo, venha a Viviane. Não, Lília, você é muito arrogante. Nossa, você é muito orgulhosa, Deus é mais. Não precisa ela vir falar para mim. Eu que já deveria ter esse nível de consciência. Como? Examinando a mim mesmo. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, Paulo, nesse momento, o que que ele está fazendo? Um julgamento. Eles tomem vergonha na cara e se endireitem. Homem, corte o cabelo. Mulher, bote aí o seu lenço. Respeite seu marido. Homem, seja homem. Tenha autoridade sobre sua casa, sobre a igreja. Quando vocês estiverem na Santa Ceia, respeitem-se uns aos outros. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, come em casa. Vocês não têm casa? Come em casa primeiro, para que não vos ajunteis para a condenação. Não chega aqui para encher sua barriga. O propósito não é encher sua barriga. Quanto ao restante, colocarei em ordem. Olha como Paulo está querendo colocar tudo em ordem. Pingos nos is. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Não sei se ele teve oportunidade de chegar novamente em Corinto. Eu acho que não. Mas, bom, enfim. Um texto bem rico, denso, né? Texto denso, é algo para nós refletirmos e nós podermos ensinar outras pessoas a respeito disso aqui que Paulo está nos ensinando. Meninas, ainda temos aqui, não tem mais tempo nenhum, né? Mas pelo menos uns 5 minutinhos, vamos ouvir aí algumas de vocês. Deixa eu ver aí. Viviane, fala aí o que fica para você, Viviane. Vou pegar só umas duas aqui de vocês para a gente não demorar, tá bom? Oi, Oi, dona Lilian, pessoal, boa noite. É, Como a senhora falou, nesse texto, eu vou falar rápido. Esse texto foi bem rico mesmo, bem denso, assim. Paulo, ele teve muito trabalho com esse pessoal, viu? E, assim, o pessoal, assim, esse pessoal aqui, eu achei que eles não tinham que temor, faltava um temor para eles, entendeu? Temor, entendimento. Como ele diz aqui, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Então, faltava entendimento para essas pessoas, né? Para comer do pão e beber do cálice, né? Para se ajuntar na mesa do Senhor. Então, como a senhora falou, esse texto é para a gente ensinar os neófitos, né, da fé, as pessoas que são novas na fé, que não entendem. E fora aquelas pessoas que estão na igreja há muitos anos, que o pastor prega, fala, e o diabo fica roubando as palavras, né, da pessoa. Fora isso aí. Então, acerca de entendimento, realmente. Falta entendimento, entendimento, porque isso é muito valioso, é muito precioso você comer da carne e do sangue do Senhor Jesus. Você está ali em comunhão, para você ter comunhão, né? Comunhão com Ele. E não só comunhão, para você verificar como é que você está, como você está, né? E como a senhora falou aí, não é para ser de 3 em 3 meses, um ano, para participar de Santa Ceia, né? Todo dia você tem que se examinar, todo dia, se você falou alguma coisa de errado para alguém, ou brigou com alguém, falou de forma errada, né? Já acusa logo a mente, ou me perdoe, porque ali está desagradando a Deus, está desagradando ao Pai, né? Como essa semana eu vi uma frase falando assim: não é que a gente não veio para fazer a nossa vontade, é assim, seja você mesmo. Se você ver essa frase, seja você mesmo, tome muito cuidado. Não seja você mesmo. Não seja. Você tem que ser o que Deus diz na palavra dele. Não é o que você é. Ah, você. Tá errado isso aí. Tá errado. Então, essa palavra essa semana foi muito. Eu achei muito forte isso.
E é isso, dona Aline. Eu vou falar muito disso, não tem mais gente. Tranquilo. Quando os coríntios eles recebem a palavra, Paulo ele fala muito da liberdade em Cristo. Então, você percebe que há uma distorção em como essa mensagem foi recebida por eles. Eles acham que eles têm liberdade para fazer o que quiserem. Não, a gente não é livre em Cristo, então está tudo liberado. Aquela história que ele falou no último capítulo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, eles tinham realmente esse tipo de pensar. Era um desvio mesmo, ah, no entendimento deles. Era um desvio. Eu entendo que Paulo aqui orientou, teve a segunda carta de Coríntios, né? Eles acabam se convertendo. Eu creio assim, que eles realmente acabam se convertendo. Mas demora-se um tempo, né? É bem complicado você vencer uma história de uma cultura derrotada, podre, é onde a gente está entrando na atualidade. Estamos vivendo uma cultura, né, podre e em todos os sentidos, onde falta o temor, onde falta o amor ao próximo, temor a Deus, amor ao próximo, e o que a gente vai observar é que a nova geração que está nascendo acostumada com essas coisas, então para eles tudo é normal. E isso é um perigo. Aí quando essas pessoas entenderem que elas precisam de Deus, vai ser uma dificuldade elas abandonarem o mundo. Vai ser uma dificuldade. É muito complicado. Tem famílias que, ainda que o evangelho tenha se expandido bastante no Brasil, a maior parte desse evangelho difundido não é um evangelho sério, é um evangelho de facilidade. E se a pessoa, essa nova geração, ouviu falar de Deus, o mais provável é que tenha sido através de um evangelho de facilidade. Rapaz, para essa pessoa se converter, isso vai dar um trabalho, velho. Para tirar essa mentalidade errada e colocar realmente um novo pensamento. É uma bronca. Para finalizar aqui, fala aí, Fernanda. Então, em cima do que você falou, eu penso assim, que essa liberdade que a gente tem é tipo assim, a gente nasceu com dois planos, né? O plano que Deus tem para a gente e o plano que o mal tem. E aí a gente tem a liberdade de escolher entre um e outro, e não eu ter a liberdade de fazer o que eu quero, porque automaticamente, se eu escolho a facilidade, eu estou escolhendo o plano do mal. E é assim que a gente vê que acontece. Quando a gente escolhe fazer a nossa vontade, automaticamente a gente está fazendo a vontade da carne e a vontade do mal. Sempre vai coincidir a vontade da carne com a vontade do mal, né? Eu vejo dessa forma. E essa questão também aqui de que, cadê, senhor? De que muitos dormem, de que muitos estão doentes e fracos, a gente pensa pelo lado assim de quem é novo e de quem está chegando, mas acontece muito com quem já está ali na fé e às vezes come e bebe indignamente, né? Pensando em não mostrar para quem está vendo, prefere ficar mal com Deus para não mostrar para o homem. Ah, mas o pastor vai ver que a Santa Ceia passou e eu não peguei. É melhor o quê? O pastor, as pessoas que estão ao seu redor, ver que você não pegou e você procurar um conserto do que você beber e comer indignamente. Essa é outra questão que eu pensei assim também. E é isso. É viver de aparências. Bacana, pessoal. Então, deu para perceber aí que vocês apreenderam o conteúdo. Então, com certeza o Espírito Santo trabalhou em nossas vidas hoje. Vou pedir só para a gente fazer um encerramento. Ô, Rosa, você pode fazer a oração final? Se você quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. Se não, aí você só faz a oração. Sim, vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor a oportunidade de estar aqui, meu Pai, com todas
com todas as nossas irmãs, mesmo que por tantos dias em falta. E o Senhor conhece a luta de cada uma de nós. Mas eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de ouvir, de estar meditando, porque o Senhor olha dentro de cada um de nós, o nosso esforço, a nossa sede, a nossa necessidade, o nosso empenho e a nossa intenção de estar sempre alinhado com a tua vontade, de estar sempre buscando ouvir a tua voz. E sempre o Senhor fala, sempre o Senhor tem falado aqui, meu Deus. Quando a gente busca entender e busca com sinceridade, o Senhor tem sempre esclarecido e esse é o teu cuidado. E eu agradeço ao Senhor pelo teu cuidado com as nossas vidas, em todas as áreas, em todos os âmbitos da nossa vida. E eu agradeço ao Senhor pela vida de cada uma de nós aqui. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos santificar, nos edificar. A questão de nos santificar está em nós. O Senhor nos unge, o Senhor nos consagra com o teu Espírito. Mas a santificação vem da nossa parte, em sempre fazer aquilo que te agrada, em sempre fazer a tua vontade, não a nossa. Que o Senhor venha nos edificar e confirmar nossas vidas no teu Espírito Santo, cada passo, a nossa caminhada na tua presença, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E é nesse caminho, nessa verdade e na tua vida que nós queremos estar inseridos todos os dias da nossa vida. Eu agradeço ao Senhor por fechar essa semana na meditação da tua palavra, no esclarecimento que vem do próprio Deus. Obrigada por tudo, meu Pai. Abençoe cada um de nós e tudo aquilo que nos diz respeito. Toma nossa vida nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, então, povo lindo, é isso aí. Terça-feira tem mais. Deus abençoe todas vocês. Tenham uma excelente semana de vitórias. Deus abençoe.